Vamos ver se tem alguém aí agora. Boa noite, auditório da alma. Vamos ver se tem alguém aí hoje. Boa noite para quem está chegando. Me dá boa noite. Demorei, mas estou aqui. Com muita luta, mas estou aqui. Boa noite, Patrícia. Seja bem-vinda, boa noite. Demorei, mas cheguei. Tive alguns contratempos. Quando eu vi meu celular estava completamente descarregado e eu tive que colocar para carregar. Foi uma correria. Boa noite. Boa noite, Clênia. Boa noite, gente. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho de espiritualidade, né? Eu deixei lá no nosso grupo do Auditório da Alma e do Coração, eu deixei um post para que houvessem perguntas. Vieram perguntas assim maravilhosas, né? Que cada pergunta ali daria uma aula inteira. Então a gente vai falar um pouco de forma geral e eu prometo em outras lives ou em vídeos comentar com mais profundidade cada uma daquelas perguntas, né, que foram feitas. Boa noite, Jocely. E ali tem perguntas que, nossa, dá um livro, dá uma aula e tanto, né? Acho que tem pergunta ali que eu ficaria acho que um dia inteiro falando a respeito. Então, a gente vai ficar meia hora na live porque eu não sei qual a razão de cair. Eu já pedi ajuda lá no Facebook, né, no pessoal do suporte do Facebook para entender o que acontece. Não sei se é internet, não sei, realmente não dá para entender, mas a gente vai se adaptando. 30 minutinhos nesse sabadão aí, um pouquinho frio, para falar, né, sobre esse caminho, né, essas gotinhas de despertar sobre espiritualidade, que muita gente fala a respeito, que muita gente apresenta muitos conceitos. A gente tem, por conta graças a Deus, a gente tem a internet, a gente tem formas e formas de fazer pesquisas a respeito, isso é muito bom. Mas a gente deve aprender a buscar essas informações dentro, né? E como é difícil fazer esse mergulho, né? Como as pessoas resistem a fazer esse mergulho, a buscar esse autoconhecimento, a verdadeiramente fazer essa conexão. As pessoas resistem demais a isso, demais. E vamos dizer que a minha missão é fazer com que você faça essa caminhada, essa jornada interna, um passinho de cada vez, um pouquinho a cada dia. Cleide, boa noite, seja muito bem-vinda. Cris, boa noite. Aos pouquinhos as pessoas vão entrando e a gente vai conversando a respeito. E eu quero falar especialmente... Boa noite, Lidiane, seja bem-vinda. Vamos falar sobre essa questão. Primeira coisa que a gente tem que entender é que espiritualidade, ela não tem relação com, nem vinculação com religião. Você pode ser uma pessoa espiritualizada e não ter religião nenhuma. E você pode ter uma religião e não ser uma pessoa espiritualizada. Porque a pessoa espiritualizada, ela tem uma visão, né, uma cabeça aberta, uma visão mais ampla. Ela pondera primeiro sobre a sua responsabilidade sobre determinado fato. Ela traça um olhar sem crítica, sem julgamento. À medida que você vai se espiritualizando, você vai se libertando de determinados conceitos que nos aprisionava, né, em dificuldades, em vários modelos, que às vezes não são seus modelos, não são modelos que você adquiriu por experiências, por sabedoria que você adquiriu, mas modelos que você assimilou de outras pessoas. E quando você à medida que você vai se espiritualizando, você vai se libertando desses dogmas, desses conceitos, e você vai se abrindo a esse novo mundo, né? A esse novo mundo dentro de você. E a gente não tem como não falar, por exemplo, de ensinos do Cristo. Quando ele dizia o reino dos céus está dentro de vós, ele não falava de nenhuma religião. Ele fala de um estado de consciência amplo,
o reino estabelecido dentro de você. Então, quando a gente faz essa jornada em busca do interno, do interior, essa jornada interior, que a gente vai nesse caminho da espiritualidade, nós nos libertamos e nós estamos mais próximos de ter a percepção mais ampla desse reino total. Algumas pessoas falam, mas tem que sofrer, né? Fizeram a pergunta lá, por que tem que sofrer? Não, não tem que sofrer. A questão é que você está irrompendo com todo um sistema de crença coletivo. E não é fácil você ir contra grande parte das pessoas, não é fácil. Você vai enfrentar sombras, você vai enfrentar críticas, você vai enfrentar o ter que superar determinadas crenças. A primeira crença que você tem que superar, que é super dolorida, que até hoje muita gente não aceita, é a questão da responsabilidade, né? Ser responsável. Sair do campo da vitimização. Eu sou vítima, isso aconteceu comigo, porque fulano, beltrano, o mundo, a crise, as pessoas, aquele monte de desculpas, né? E aí você acaba não saindo do lugar, você entra no campo da resignação e ali você fica. E a sua vida não anda, você tá ali completamente estagnado na posição de vítima. E aí quando você se torna responsável, você se conscientiza de que você é responsável por criar a sua realidade, porque a espiritualização faz isso, com que você se conscientize de que você é responsável em criar a sua realidade. Você está criando o tempo todo, consciente ou inconsciente, você está criando. E você ter essa percepção é uma das mais dolorosas para todas as pessoas que começam nesse caminho. Então acham que é sofrimento, mas não é, gente. Não é. Não é sofrimento. É realmente você passar para um próximo estágio. Tudo é muito novo, assusta, mas não é sofrimento. Você saber que você pode estabelecer o que você vai construir, o que você vai manifestar na sua vida, saber que você é responsável, que sua vida hoje não está do jeito que você realmente gostaria e que ela está agora é resultado do que você vem trazendo na tua história. Não tem como, não tem essa história de você se vitimizar, colocar a sujeirinha lá embaixo do tapete e fazer de conta que tá tudo bem. Aí você tropeça, fala, nossa, por que eu tropecei? Tá lá a sujeira embaixo do tapete. O que é essa sujeira embaixo do tapete? Todas as vezes que você não se responsabiliza, todas as vezes que você... Eu tô falando assim, gente, aí tem uma dissidência aí, né? Ser responsável não é se sentir culpado por, tá? Culpa é estagnação. Responsabilidade faz você entrar em ação para mudar aquele contexto. Então, não é culpa. Ser responsável é saber que você pode criar. Se tá ruim, você pode criar algo muito bom e isso vai ser transformado. Então, isso é a mágica, né, gente? Isso é o verdadeiro milagre, né? E o caminho da espiritualização, eu tô falando só do primeiro passo. Que quando você mergulha dentro de si, você saber que você não é vítima de absolutamente nada, você é responsável. De alguma forma, você está construindo essa situação. E o mágico é você saber que você pode mudar tudo. Então, tem algo que você queira mudar, comece a mergulhar mais profundamente em você, não tenha medo das suas sombras. Elas são feias, elas às vezes assustam, mas elas estão escondendo seu tesouro, só isso. Enfrente-as. Essas sombras, elas enfrentam, né? Elas escondem os nossos tesouros. E a gente às vezes resiste ao enfrentamento. O que é resistir a esse enfrentamento? Tô triste, não posso ficar triste. Tô com raiva, não posso sentir raiva. Isso é resistência. A raiva está apontando alguma coisa que precisa mudar. A tristeza está apontando alguma coisa que precisa mudar. Né? E aí entra a sua verdadeira transformação, né? Expiar a ação. Isso é expiação. Expiar, quer dizer, olhar a ação que deve ser feita a partir daquela situação, a partir daquele sentimento. Não resistência, tá? Se você tem resistência,
isso te impede de avançar, você fica estagnado. Você vê que culpa te deixa estagnado, vitimização te deixa estagnado, resignação te deixa estagnado. Tudo isso são esses três elementos, não são elementos para o seu crescimento espiritual, né? Para o seu despertar. Crescimento não, porque espiritualmente você já é desenvolvido. Você só precisa despertar, você só precisa se abrir, ter coragem de mergulhar e se encarar. Somos humanos, estamos vivendo nessa condição dimensional dos 5 sentidos, fomos treinados a confiar apenas nos 5 sentidos, e a questão espiritual, ela faz com que nós tenhamos que se conectar com o sentido espiritual, que é o que consegue ter o vislumbre da totalidade. Isso não é fácil, não é fácil. Mas tem práticas, você pode fazer prática meditativa, você pode começar realmente a ver, né, identificar os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, pensar sobre o que fazer e fazer diferente. E vários outros caminhos. Essa forma de você... Desculpem. A forma de você fazer essa trajetória vai toda dentro do que você tem em mãos naquele momento. Tá? Essa questão de se iluminar, o que é iluminar? Ter um despertar. O que é se iluminar? É permitir que naquele momento algo clareie na sua visão e que você tenha uma compreensão. Trazendo para a nossa língua mais chula, seria a ficha cair para você em algumas coisas. E quando essa ficha cai, tudo fica diferente, tudo muda, né? Tudo muda. Eu vim pra cá, nem trouxe água, eu tava correndo. Então, assim, a questão da espiritualidade, ela vai muito além, ela vai tem muito conteúdo. A gente teve um curso no ano passado, foi o Caminhando com as Estrelas, que tem esse nome, né? O Caminhando com as Estrelas, Espiritualidade que Liberta. É um curso sobre espiritualidade, vários aspectos da espiritualidade, que foi feito justamente para fazer as pessoas pensarem na espiritualidade, meio desconectado da questão religiosa, porque religião a gente fala em dogmas, em preceitos, em regras, normas. E quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de conscientização, de liberdade, de compreensão e de unidade. Então, tem diferenças, né? Tem diferenças. E a gente fez esse trabalho no ano passado, a gente tem esse curso ainda, esse treinamento, são 30 aulas, né? 30 temas, onde a gente falou um pouco, né? A respeito de todo esse caminhar, né? Dentro da espiritualidade, que é necessário, né? O que é espiritualidade? Teve alguém que fez uma pergunta dessa lá no grupo, nosso grupo Auditório da Alma e do Coração. O que a espiritualidade interfere na nossa vida? O fato é que quando você é uma pessoa espiritualizada, a forma de você encarar as situações da vida, ela fica completamente diferente. Você não se abala com as coisas da forma como você se abalaria se você não fosse uma pessoa espiritualizada. Eu não estou falando de religião, reforço, tá? Estou falando de espiritualização. Você encara todos os fatos que até saem do seu controle às vezes, como você encara isso como sendo natural para o teu desenvolvimento. E aí você vai se olhar para dentro, você vai conseguir identificar quais são as ferramentas que você tem para superar aquela dificuldade. Uma pessoa não espiritualizada, ela vai mergulhar no campo da vitimização, ou ela vai entrar no campo da resignação, ou ela vai se culpar por algo, vai se lamentar, né? Fazer a história da lamentação. Então, a espiritualização, ser uma pessoa realmente espiritualizada, ela faz você olhar e compreender tudo como algo,
tudo está conectado de alguma forma, está acontecendo porque algo em você trouxe aquilo, né? Refletiu aquilo, você criou aquilo para alguma coisa que você precisa perceber. Lembra que você não é mais vítima? Então, o que? Isso está acontecendo porque alguma coisa dentro de mim trouxe isso. E se trouxe, é aqui dentro que eu tenho que resolver. É aqui dentro que eu vou buscar qual foi a causa. A causa está aqui dentro, de alguma forma. Quando eu ressignifico, quando eu faço a compreensão, quando eu enfrento a sombra, eu ponho luz, né, sobre aquela sombra, eu enxergo, ela se dissolve, aqui fora resolve. Aqui fora entra de novo no alinhamento, se ilumina também. Isso não é mágica, né? É uma coisa que você pode treinar todos os dias, treinar um pouquinho, né? E a gente tem uma tendência, porque a gente foi educado a ser assim, a se vitimar, a se vitimizar, a se colocar num estado de eu quero colo, eu quero que alguém me ajude, eu quero que alguém faça alguma coisa por mim, eu quero que alguém me acolha. E é exatamente aí, né, que você coloca o resultado da sua vida na mão de outra pessoa, e aí você só está plantando sementes de ilusão de novo. Porque é você que tem que encarar essas coisas, né? Então é isso, gente. Vocês estão tão quietinhas aí no nosso chat. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Pra gente dar sequência. Tá? Entenderam a questão de culpa, culpa, resignação, né? A vítima que dramatiza, o resignado e o culpa, resignação, e agora até eu escapei aqui do terceiro item, depois eu lembro. Alguém aí quer? Priscila, boa noite. Ana, boa noite também. Estamos aqui papeando sobre espiritualidade, falando desse caminho interior, disso que deve acontecer, né, dentro de nós, que só pode acontecer aqui dentro da gente, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aí no chat pra gente dar sequência em alguns outros itens, né? Eu vou falar sobre a questão da identificação. Por que a gente se identifica tanto com essa negatividade, né? Boa noite, Priscila. Boa noite. Por que a gente se identifica tanto com essa negatividade toda que a gente enxerga? É uma densidade, a gente é influenciado por isso, né? Gratidão, Jocely. Também é bom estar aqui. Boa noite, Ana. A Rosângela está falando que realmente temos que deixar de nos fazer de vítimas e assumir a responsabilidade sobre nossas escolhas. Isso aí. A Rúbia está perguntando como mudamos o nosso interior. Na verdade, não é uma mudança no interior, tá? Na verdade, imagina assim, eu vou te dar uma frase, Rúbia, pensa comigo aqui. Você foi feita imagem e semelhança do Pai. O que em você é imagem e semelhança dessa fonte suprema que criou tudo perfeito? Percebe a questão? Quando você começa a pensar nessa pergunta e formular alguma resposta, você vai ter que reconhecer que dentro de você, esse seu interior, ele é perfeito. E aí, quando você reconhece dentro desse seu interior essa perfeição, você começa a alinhar tudo aquilo que fazia com que você se identificasse com distorções da ilusão, que tem a ver com a personalidade, tem a ver com o ego, tem a ver com os 5 sentidos. Tudo aquilo começa a se clarear, né? Ele vai descortinando para você. Você começa a perceber que tem algo dentro de você muito maior. Algumas pessoas usam a meditação como caminho, outras pessoas usam só o estudo como caminho, outras pessoas usam práticas espirituais ou práticas, sei lá, religiosas para isso também é uma forma, né? Um caminho. Então você tem que descobrir dentro de você qual é o seu caminho, o seu melhor caminho. Eu, por exemplo, eu gosto do estudo, eu já estudo desde que eu me entendo por gente, eu estudo esse assunto.
Desde pequenininha, gente, mas desde muito pequenininha, eu estudo sobre espiritualidade. E eu sou da minha família, eu sou a única que fazia isso. Sempre me interessei por filosofia, sempre me interessei por espiritualidade, sempre gostei muito de estudar. E aí depois eu descobri a prática meditativa, quando eu tinha aí uns 12, 13 anos. E aí vinha fazendo essa prática, né? O que eu estudava, eu buscava mais informações dentro desse interior, né? Dessa fonte, que aqui, se a perfeição está aqui dentro, é com ela que eu tenho que estabelecer contato, para parar de me identificar com o que o ego disse para mim que era a realidade. Que é a realidade dos 5 sentidos, né? A falsa realidade dos 5 sentidos. Mas alguma coisa dentro de mim sempre disse que tem algo muito maior. E aí, quando eu percebia que esse sentido espiritual, eu estabeleci a conexão com esse sentido espiritual, aqui fora coisas aconteciam. Vou dar o exemplo, quando a minha filha foi curada instantaneamente de um tumor do tamanho de uma bolinha de ping-pong, tá? Na altura do transverso, do intestino transverso, por trás do pâncreas. Quando você estabelece essa conexão com o sentido espiritual, aqui fora as coisas se ajustam. Essas distorções da nossa percepção material, da nossa percepção dos 5 sentidos, elas se ajustam. E aí isso, o meu sentido material vai achar que é milagre, vai achar que é impossível daquilo acontecer, porque isso não pode, nos 5 sentidos isso não pode acontecer. Porém, para o sentido espiritual isso é natural. Então eu tenho que fazer a busca da conexão desse sentido espiritual que faz com que essas coisas se tornem, aos meus olhos dos 5 sentidos, naturais. Eu paro de me identificar com a resistência e mergulho no campo da naturalidade divina. E aí você tem que escolher o seu caminho: estudo, meditação, prática, buscar realmente mais conhecimento com prática sempre. Tem que ter alguma prática sempre, tá? Deixa eu ver aqui. Não sei se eu te ajudei com a pergunta, né? Eu acho... A Clênia tá falando que acha que a espiritualidade faz toda a diferença. Sim, e como faz? E a gente tem que ter... Realmente a gente vê a diferença. Quando você vai lidar com pessoas verdadeiramente espiritualizadas, a forma de proceder... Porque tem uma coisa, sabe, que é engraçada, e eu vou falar para vocês, que é o seguinte: às vezes você é uma pessoa profundamente espiritualizada. Vamos supor que você nem estuda tanto, mas você é uma pessoa espiritualizada. Você é uma pessoa que tem a visão ampla, você tem uma conexão intensa com algo maior, você tem uma pessoa realmente que aceita, né, as verdades do espírito, que a tua essência já mostra para você. E aí algumas pessoas olham para você e acham assim: ah, ela é a boba. Ah, fulana é a boba, é a idiota. Eu posso ir lá, fazer o que eu quiser, ela é muito boazinha, ela não vai reagir. Ela não vai resistir, ela vai acatar tudo que eu estiver falando para ela, porque ela é muito boazinha. E o que acontece? Quando você é verdadeiramente espiritualizado e você enxerga, porque quando a gente é espiritualizado, a gente consegue sondar, perceber a natureza vibracional dos pensamentos da outra pessoa. A gente capta, a gente percebe, a gente fica sensível. E aí você como ser espiritualizado, você tem como dizer não. Só que quando você diz não, as pessoas acham que você é o demônio na Terra, né? Só porque você disse não. Ah, tá vendo? Você se diz espiritualizada, mas você não está catando o que eu quero. Você não está fazendo o que eu quero. Porque o outro acha que pode te manipular porque você é bonzinho. E aí você diz não, você vira um monstro, né? Só que uma pessoa espiritualizada, ela se posiciona. Ela vai também entender esses sentidos de preservação. Porque isso faz parte. Você sabe dizer o não, você sabe como cobrar, você sabe o que fazer para ser correto, ser feito. Tá? Você não vai deixar tudo para lá o tempo inteiro. Você não vai se estapear, você não vai
gritar, você não vai, sabe? Mas você vai fazer o que tem que ser feito por questões morais, gente, por questões éticas. Você não pode ser conivente com o que está errado, senão você acaba atraindo isso para você. Lembra que você está criando? Então, por exemplo, se aparece uma situação e você é uma pessoa espiritualizada e você tem que se posicionar, você tem que dizer: não, isso não está correto, eu não vou participar disso. A outra pessoa, ela vai ficar irada, ela vai jogar a ira para cima de você. Mas você agiu de forma correta. O que a pessoa está gerando para cima de você, ela mesma está criando para ela, e você está fazendo o que é correto. A própria condição de poder de criar vai fazendo com que os fatos aconteçam, tá? Com aquela pessoa até que ela desperte, e isso pode levar anos, até que ela comece a entender que naquela ocasião ela estava trabalhando em torno da distorção e que o teu posicionamento foi apenas um posicionamento correto, tá? É complexo quando a gente ouve assim, mas para quem é que eu tô falando isso, alguém aqui, eu tenho certeza que vai entender o que eu tô falando. Porque a pessoa tem aquela ideia de, você é espiritualizado, você é de boas e os outros vão continuar montando em cima, literalmente. Não. Isso não é espiritualização. É a história da resignação, que eu falei no começo. Você fica resignado, você encarou aquele papel do bonzinho e todo mundo vem e faz você de capacho. Não. Não é. Isso não é espiritualização, é resignação, que é uma coisa péssima para a sua espiritualização, para o seu desenvolvimento. Porque nada na natureza está parado, gente. Resignação é estagnação. Nada nesse universo está parado, tudo está vibrando, tudo está em movimento. A resignação é uma paralisação de uma condição sua, uma escolha sua. Vou me resignar a essa situação ruim, porque isso vai fazer com que eu purifique meu karma. Nada disso. A coisa está acontecendo, talvez você realmente tenha que resgatar algo, mas você não precisa resignar naquilo. Você tem que agir, continuar agindo beneficamente, conscientemente, para fazer essa transformação, para fazer essa mudança, para eliminar aquela repetição da sua vida. Se você se resigna, você vai continuar repetindo e repetindo, você está parado, você vai ficar ali. Né? A gente não pode criar essa resistência, tá? Professora Francis, boa noite. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Rafa, Mari. Deixa eu ver se eu consigo ler tudo. Tá bom, Mari, boa noite. Gratidão, que bom que tá sendo bom para você. Como lidar com drama, com o papel de vítima das pessoas com quem convivemos? Não entre no jogo. Ou melhor, você faz com que ela pense que você está entrando no jogo. Mas você não precisa entrar no jogo. Tá? Eu falo assim, você toma consciência de que ela está fazendo drama. Então, para que você vai encenar com ela? Você sabe que ela é uma pessoa dramática, como é que lida com pessoas dramáticas? É igual, gente, pensa assim, ó. Quando você está falando com um bebê, como é que você fala com o bebê? Vocês acham que eu vou falar com o bebê sobre espiritualidade, por exemplo, da forma como eu estou falando com vocês? Não. Tem uma forma lúdica de falar dessas coisas mais, né, transcendentes. Com o bebê que eu falo, uma criancinha de 4 anos, 5 anos, tem uma forma de falar. Não tem uma forma de falar? Tem. Então você vai falar na linguagem daquela pessoa. Você não está entrando no jogo do drama, né, daquele bebê ou daquela. Você está entrando no nível daquele bebê e está conseguindo manter um diálogo dentro de uma linguagem que ela consegue entender. Uma pessoa que você já identificou que é dramática, você vai falar na linguagem dela, mas você já está ciente que se trata de um drama. O que ela quer com aquele drama? Atenção de ser vítima. Naquele momento ela é vítima. O que ela quer? Sua atenção? Dê atenção. O que ela quer? Acolhimento? Dê acolhimento. Mas você não entra mais no jogo. Você não vai sofrer junto. Entende a diferença? A pessoa tá lá urrando, ela tá com raiva. Deixa ela falar, deixa ela expressar a raiva dela.
Para que você vai discutir, vai aumentar ainda mais a raiva? Entrou no jogo, fica no mesmo nível e aí você vai sofrer no mesmo nível. A gente não tem condições de ajudar pessoas quando nós estamos no mesmo nível, tá? Então, é a dica que eu dou pra você, tá, Lid? Gabriela Anjos. A Gabriela Anjos está perguntando de onde vem o sentimento de vazio e solidão. Olha, o sentimento de vazio e solidão vem de uma alma chorando, pedindo para se expressar e não tendo espaço. Essa alma não tem espaço para expressão. Aí você sente esse vazio, essa solidão. E ela se expressa através de seus talentos, através de intuições, através de coisas que você talvez tenha que dar mais sentido à sua vida, entregar ao mundo, falar dos seus dons, ajudar as pessoas com os seus dons. Não importa se você é boa na pintura, se você é boa no desenho, se você é boa, sei lá, na parte administrativa, não importa no que você é boa em cuidar de pessoas, não importa. Essa sensação de vazio, essa sensação de solidão é a sua alma sem espaço de expressão. Então eu vou deixar você pensar sobre isso, tá? Deixa eu ver. Liliane, o Face não te avisou? É que eu entrei atrasada, tá, Lili? Eu entrei realmente atrasada, porque quando eu fui ver, eu tava na rua. E quando eu voltei, que eu fui ver, meu celular estava quase sem carga. Aí eu coloquei um pouquinho, tive que esperar para ele pelo menos ficar na metade, pra gente conseguir fazer a nossa live aqui. Por isso que eu me atrasei, eu peço desculpas aí pelo ocorrido. Deixa eu ver. Ah, a Nádia gostou da dica, né? Pois é, fica tão mais fácil assim. Porque assim, gente, a gente quando começa a ter uma percepção um pouquinho de como funciona o comportamento das pessoas, não vale a pena você entrar no jogo, discutir, sabe? Você deixa a pessoa, né? Vai lá e fala na linguagem dela. Pensa, o bebê tá lá esperneando, então deixa espernear, daqui a pouco quando ela quer sua atenção, ok, você tá lá olhando a pessoa se espernear e depois você vai lá e conversa com calma. Você vai ver que aquela fase toda vai passar, ela vai conseguir se abrir um pouco para ouvir. Isso funciona muito bem, tá? Muito bem. Marília, gratidão. Que bom que você está se sentindo bem com os vídeos. Tem bastante vídeo lá no canal, né? Tem muita aula boa lá, que eu gosto muito de dar. A gente vai voltar a dar essas aulas aí no próximo semestre. E a gente está organizando alguns eventos presenciais aí nesse final, nesse segundo semestre. Fique atenta aí aos nossos canais, né? Tanto o canal do YouTube como aqui da página. A gente vai fazer alguns trabalhos presenciais. Quem puder estar comigo, que máximo, né? A gente vai poder se abraçar, se ver olho no olho, né? Coração com coração. E vai ser maravilhoso. A gente vai fazer trabalhos lindos, né? Então a gente está aí se preparando para fazer esses trabalhos presenciais muito em breve. Sabrina, boa noite, linda, entrou agora. Lá da Espanha, Então, gente, é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa a respeito dessa espiritualidade? A gente está falando, eu estou falando assim de forma geral, de forma prática, pra gente. Eu estava falando sobre identificação, né? E para Brasília, né? Tem um monte de gente também querendo que eu vá para Brasília, mas eu acho que eu vou lá para o sul primeiro. Vou ver se eu consigo ir para São Paulo. A gente vai para o sul primeiro, mas eu tô vendo se a gente consegue ir a São Paulo em setembro. No sul vai ser outubro. Em novembro vai ser aqui perto, Búzios, do lado aqui né, de onde eu moro. Então fiquem atentos aí, que a gente está nesse movimento. Então quero ver quem que vai querer estar comigo. Vamos conversar, vamos fazer trabalhos lindíssimos. Tenho certeza que vocês sairão melhores, cada vez melhores e prontos aí para enfrentar o mundo. Vai ser... Ai, gente, eu não sei quem que tá aí. Eu não sei se vai ser no... Ai, me esqueci, gente. Peraí. Deixa eu lembrar aqui, Não sei se é Camboriú. Não tenho certeza. O pessoal tá organizando por lá. Eu acho que é Camboriú. Eu acho, não tenho certeza. Mas eu vou falar com vocês quando eu voltar. Segunda-feira eu vou fazer outra live. Aí eu dou para vocês as informações assim, melhores, assim, pelo menos o que está sendo
o local, né, que está sendo escolhido, já vou falar com vocês. Aí vai ser muito legal. A Cláudia está falando que não consegue confiar nas pessoas, tem dificuldade para se abrir, tem sempre o pé atrás, mesmo que a pessoa não tenha dado motivos para desconfiar. Olha, Cláudia, tem uma coisa, assim, a nível de espiritualidade, como a gente está falando de espiritualidade, a gente fala assim, quando a gente começa a se desenvolver espiritualmente, a gente vai ficando sensível. A gente fica com uma certa sensibilidade no sentido de saber, né, se aquela pessoa está sendo confiável ou não. Às vezes, a gente tem os toques, sabe? E a gente não segue. Esse é que é o problema. Aí, quando a gente não segue, a gente se dana, né? A gente, na verdade, vamos falar assim, se dana não, mas vamos lá, tira lições ali que são lições. Vamos olhar dessa forma, né, Alessandro? Corrige isso. São lições. Às vezes a gente fica... como é que eu vou dizer, né? Ficar com medo de não fazer, de não estar com a pessoa, de não confiar. Mas tem hora que você precisa passar por aquilo, né? Você precisa passar por aquilo. Então, é bem difícil. Eu não sei quem é que tá com a coisa do auditório, se é o André ou se é a Adri. Não sei. Me dá um alô aí pra saber quem é. A gente tá se falando. Boa noite, minha mãe acabou de entrar. Ei, mãe, beijo. Saudades, hein? Tempinho que a gente não se vê. Né? Então a gente precisa, a gente passa por isso, tá, gente? Eu passo por isso, passo também. Às vezes eu escuto lá a vozinha, né? Vem aquela coisa, mas vem assim. Eu sempre sei que vem uma lição e tanto dali. E aí vamos embora, vamos aprender a lição. Às vezes dói, mas faz parte do nosso aprendizado, faz parte do nosso desenvolvimento, né? Então a gente também tem que lidar com isso, tá? Mas você fica sensível, tá, Cláudia? Você fica muito mais, assim, perceptiva a essas coisas. Então, quanto mais você utilizar isso, mais você confia nessa sua intuição, tá? Esse é o caminho. Deixa eu ver aqui quem é aqui. Acho que de perguntas, né? Opa, o livro que eu tava caiu. Então, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Porque a gente vai encerrar daqui a pouquinho. Porque a gente não pode passar de muito tempo. Uma pena, né? Porque se deixar a gente conversa aqui bastante. Se alguém tiver mais alguma pergunta a respeito dessa parte, desse despertar. Quando eu estava falando de identificação, né? Eu acabei não terminando. Enquanto ninguém coloca pergunta aí. Eu estava falando de identificação. E o que é não se identificar, né, com essas situações? É justamente não criar resistência, não entrar naquela dança, naquele jogo. Né? Quando alguém falou, e a pessoa que é dramática. Então, quando você sabe que a pessoa é dramática e você está entrando no clima dela, você está se identificando com ela. E aí, junta a fome com a vontade de comer, literalmente. E aí é um drama dose dupla. Então, quando você começa a não se identificar com essas situações, né? Você está começando a sair do reino, né? Desse pequeno reino do ego. Você vai saindo desse pequeno reino do ego e você vai entrando mais no campo do sentido espiritual. E aí você começa um processo completamente diferente. É um caminhar diferente. Então, quanto menos você se identificar com essas situações, é sinal que você está cada vez mais desperto. É sinal que você está cada vez mais em estado de desenvolvimento. Tá? Rosângela pergunta como lidar com esse sentimento de vazio e solidão. Você tem que ir em busca, assim, eu faria aí uma busca em relação à sua missão de vida. Tá? Busque o que você veio fazer aqui na sua vida, busque aquilo que você traz na tua condição enquanto ser,
Qual é aquilo que você veio para deixar como marca no mundo? Se você encontrar isso e colocar isso em ação, esse vazio vai sumir, tá? De uma forma muito prática, eu não sei da tua história, eu não sei o que você tem vivido, né? Mas procurar ajudar pessoas é uma forma de você começar a se libertar desse vazio, porque as coisas vão tomando algum sentido, o caminho pode trazer para você algumas descobertas que podem te levar realmente à resposta, né, dessa busca sobre a sua missão. Tá? Esse vazio, essa solidão é essa. Você tem que buscar o seguinte: o que eu vim fazer nesse mundo? Qual é a minha missão aqui? Qual é a marca que eu tenho que deixar nesse mundo? E dedicar momentos aí da sua vida a ter essa resposta. Você pode ter certeza que com essa resposta, toda essa sensação de vazio se apaga, ela some. Sua vida vai se encher de sentido. Outra prática que é benéfica é a prática da apreciação. Você vai começar a perceber que não existe tanto vazio quando você começa a apreciar, porque algo vai alterando essa percepção, alguma coisa vai tomando sentido, vai acendendo e aí você vai se sentindo melhor, tá? A Sabrina tá falando, né, que precisa me contar que depois da vitória, né, por seguir minhas aulas, está noiva. Mais uma noiva, uhul! Sabrina, você não me contou isso no inbox, menina. Ah, que bom, tá contando aqui. Ei, gente, coisa boa! Felicidades, viu? Muitas bênçãos aí a você. Linda de morrer, tinha que ter um noivo também, né? Maravilhoso. Então encontrou seu amor. Que bom, que bom. Gratidão, gratidão ao Pai por te trazer essa bênção depois de tanta luta, né? Muita luta, muita história aí, mas você está vencendo. Meus parabéns. Felicidades. E, gente, coisa boa. Muita luz aí no seu caminho, né? Amor é sempre bênção, né? Sempre é bênção. Que bom. Coisa boa. Viu, gente? Viu, gente? Mais uma noiva, mais uma noiva. Mais uma família que se forma no mundo. Isso que eu fico feliz. É isso que dá sentido. Isso preenche o meu coração, porque é missão, né? Isso preenche a minha alma, assim. Eu fico em êxtase com isso. É muito bom. Felicidades. Alguém mais com alguma dúvida enquanto nossa live não cai? Porque eu, né, toda hora ela cai. Eu pedi ajuda, gente, ao suporte lá do Facebook. E ainda não me responderam, não, mas tá segurando aí, né? Ah, vou sim, com todo prazer. Me chama que eu vou. Você é sua madrinha. Muito bom. Vamos ver, gente. Coisa boa. E a gente está aqui falando, né? A gente está falando de espiritualidade, e se a gente parar para pensar um pouquinho, na segunda eu vou fazer a live lá na outra página da Lei da Atração para Relacionamentos. A gente vai falar sobre relacionamento, sobre amor, né, e tal. Aqui a gente fala um pouquinho mais de espiritualidade, vai ter momentos que a gente vai falar de física quântica, a gente vai falar um pouquinho de assuntos mais diversos, mas o contexto espiritualidade, ele está muito conectado ao amor, né? Muito conectado, né? Você se espiritualiza, você tem maior capacidade de amar e ser amado, né? Então, você está aberto a expressar esse amor. Então, tem muita conexão. A Gabriela está falando que não sei se tem muito a ver com aumentar o campo da certeza em nossas vidas. Olha, a questão do campo da certeza é complexo de explicar aqui, mas eu vou tentar fazer com que você tenha um vislumbre sobre isso. A gente consegue entrar no campo da certeza quando a gente tem a convicção de que aquilo que a gente está escolhendo para a nossa realidade, ela é um fato incontestável. Se eu tenho dúvida, eu não tenho fé. Eu não tenho convicção. E se eu tenho dúvida, eu tenho fé e não tenho convicção, eu tô fora do campo da certeza, completamente fora do campo da certeza. Então, ao buscar o campo da certeza, você tem que mergulhar nesse sentido, nesse alinhamento da convicção. O ver
para crer. Ver internamente para, aliás, desculpa, crer internamente, acreditar, ser convicta, para ver, manifestar aqui fora. A maioria das pessoas que estão submetidas ao ego, elas precisam ver para acreditar. Elas precisam de algo aqui fora para que acreditem aqui dentro. E aí é que está a distorção da coisa, porque aqui fora é reflexo do que está aqui dentro. Então, se eu estou esperando mudar alguma coisa aqui fora para mudar alguma coisa aqui dentro, eu estou na contramão da minha natureza espiritual. Por isso eu conflito, por isso eu vou criando resistências e eu vou tendo mais conflitos até que eu desperte. Porque às vezes a pessoa fala, poxa, mas precisa doer. Não, mas essa dor não para você é uma dor, mas na verdade é esse processo de fazer com que você descubra a realidade. Então, o campo da certeza, para essa questão de preenchimento de vazio, ele só vem se houver a fé e a convicção. Então, você tem fé e você tem convicção? Se você tiver a percepção da sua missão aqui, você vai avançar porque você acredita que você veio para construir algo. Então, olha, você acredita, aqui fora você vai construir algo. Você crê para ver. E aí você entra no campo da certeza, porque você está de corpo, alma e espírito envolvida com a sua missão de fazer algo aqui, de construir algo aqui. Sua vida se preenche. Aí você se coloca no campo da certeza, porque não há resistências, não há dúvidas de que algo benéfico vai acontecer, né? Então isso é tudo de bom, isso é maravilhoso. Deixa eu ver quem mais. A meditação de Reiki. O Reiki Coração tem um tempão que eu não faço, né? Uma hora a gente pode fazer. Uma hora uma dessas lives a gente pode fazer. É que eu vou ver se eu faço em Hangout, porque aí fica lá no canal, né? Aqui as lives, elas ficam dentro do Facebook. E é mais complicado de eu extrair o vídeo para colocar lá no YouTube. Eu vou até ver se eu consigo, né, um aplicativo que faça isso, para facilitar. Mas aí, por exemplo, uma meditação do Reiki Coração seria interessante fazer e colocar e ficar lá no canal para outras pessoas também se beneficiarem, né? Mas a gente pode fazer isso sim. Ótima dica, aliás, né? Fazer sozinho a mesma coisa? Sim, você pode fazer sozinho. Reiki, né? Reiki, você pode se auto-aplicar Reiki, não há problema nenhum. A Solange está falando que tem essa convicção e o que acontece diariamente é surreal. E acontece, né? Assustador. E é impressionante que quando a gente se distrai dessa nossa convicção, quanto que as coisas se desalinham, né? É impressionante isso. Aí parece que assim, acontece que é justamente, opa, volta pro eixo de novo, criatura. Sai dessa onda ruim, volta para o seu estado de alinhamento, para sua convicção e deixa as coisas, né, acontecerem em conformidade com o que você está. Você corrige rápido, né? A gente fala que você tem que corrigir rápido. E realmente a gente passa a corrigir mais rápido. Porque estar consciente, gente, é a melhor coisa que tem na face da Terra. Não tem outra história. Você conseguir enxergar, né, com seus olhos, enxergar com quem você realmente é, sabendo da sua natureza, sabendo por que você está aqui, nossa, é tudo. É tudo de bom, gente, é tudo de bom. E é impressionante, né? Hoje à tarde eu fui ao shopping, tinha que resolver algumas coisas lá. E aí, no final da tarde, né, bem no finalzinho da tarde, o sol estava se pondo e como o shopping fica bem na beira da lagoa, né? Aí eu falei, não, para tudo, vamos lá ver o sol se pôr. E aí tinha algumas pessoas, poucas pessoas, né? Eu fiquei pensando assim, gente, quantas pessoas tem dentro desse lugar e não param, né? Olha o número pequeno de pessoas que pararam, que estavam fazendo para estar aqui apreciando essa beleza. E eu compartilhei as fotos lá no Instagram, tá? Se vocês ainda não me seguem no Instagram, aproveita. @Alessandra Coach, C-O-A-C-H, Love. Alessandra Coach Love. @Alessandra Coach Love. Vocês vão ver lá a foto que eu compartilhei do pôr do sol divino. Assim, é impressionante como o sol se põe todos os dias, sempre na mesma posição, né? Dependendo da estação.
E é lindo de se ver todos os dias. É diferente todos os dias. Gente, isso é uma dádiva que a gente tem. Aí eu olhei o número de pessoas que estavam assim lá fora. Pararam tudo para ver o sol. Número mínimo de pessoas, né? Aí eu falo, os que estavam aqui fora estão despertos, né? Estão despertos para essa apreciação da vida, né? E a gente realmente tem que começar a observar nesses pequenos detalhes esse movimento de expansão, de despertar, parar para apreciar as coisas belas da vida. O sol está ali, acontecendo, ele está se pondo, ele está nascendo, ele está brilhando no meio do céu e a gente está lá distraído, né? Totalmente alheio, mergulhado no mundo das ilusões, das distorções, e a gente não para se abrir um pouco e ver tanta beleza. A gente precisa se abrir para isso. Aliás, a espiritualização vai fazendo com que a gente se abra para isso. A Liliane está falando que é estar no momento presente, confiar e deixar fluir sem pressa. Isso que estou aprendendo muito a cada dia. Muito bom. É exatamente isso. Sem resistência, deixe fluir. A Mari está falando que adora a região dos lagos, né? Que é do Rio. Aqui, em qualquer canto que a gente vai, a gente encontra, a gente se depara com uma beleza assim, estonteante, né? Cada vez que eu vou a algum lugar que eu paro, eu olho e falo, nossa, olha que paisagem linda. Eu vou lá e tiro foto porque eu amo, né? É como pegar um pedacinho daquilo para você olhar, né? Lembrar, olha aqui, né? É lindo demais. Que lindo, fazer saudação, isso mesmo, é muito bom. Uma brisa suave é a presença de Deus. É tão bom sentir. E né? Verdade. Rosângela, falando que está se sentindo bem melhor com as palavras. Que bom, Rosângela. Mantenha faz esse pequeno exercício. Eu sou imagem e semelhança do Pai. Ou faça a pergunta, que o nosso sistema ele responde muito melhor as perguntas, né? O que há em mim que é a imagem e semelhança do Pai agora? O que há em mim que eu posso experimentar como sendo imagem e semelhança dessa fonte divina agora? E fique em silêncio, esperando essa resposta. Você vai começar a sentir alguma coisa dentro de você. Poucos minutos são suficientes para você se reconectar a essa força, né, divina. Use essa pergunta. O que há em mim que eu posso experimentar? Não, o que há em mim... Não, o que eu posso experimentar que há em mim, que é imagem e semelhança do Pai, agora. Então isso vai fazer você se alinhar, vai se sentir bem melhor. A Mari tá falando que é uma coisa linda aqui, né? Tira várias fotos de locais da natureza. Tem muitos locais lindos aqui. Tem ventado muito aqui, né? Que venta absurdamente, mas eu tô não vou prometer, mas assim, o que eu quero fazer é uma surpresa para vocês, é uma caminhada que eu adoro fazer aqui, que é num lugar deslumbrante também, e eu quero fazer a live caminhando com vocês. Não sei se eu vou dar conta, porque a pessoa aqui é sedentária ainda, né? Estou sedentária, começa a caminhar, paro, enfim. Mas eu gosto de fazer essa caminhada com a minha família, e eu espero poder no dia que eu for fazer essa caminhada de novo, eu estou só esperando o vento diminuir um pouco, porque é num lugar bem alto, e eu vou fazer uma live caminhando com vocês verem o que eu vejo, o que eu amo tanto ver. Aí vocês vão compartilhar, né? Vocês vão compartilhar comigo essa beleza toda, vai ser muito bom. Mas eu tô esperando o momento certo para ir, né? Esperando o momento certo. Tem ventado demais aqui. E aí fica complexo, né, de fazer isso subindo, né? Até porque lá é bem alto e o vento com certeza lá tá bem mais forte. Mas vai ser bem legal a gente chegar lá em cima, fazer uma meditação, olha que máximo. Vendo o marzão, vai ser lindo. Vai ser bom, né? Eu vou fazer isso. Vai ser um dia à tarde, né? De dia, então o Facebook que avise a vocês e depois vocês assistem na gravação. Vai ser lindo. É um lugar que eu gosto muito de ir com a minha família. E vocês vão gostar. A Solange está falando que a paz que procuramos está no silêncio que não fazemos. Somos a imagem do Pai aqui e agora. Lembra Saint Germain. Gratidão por todo esse sentimento de amor. Que bom, Solange. É isso mesmo. É exatamente isso.
esse silêncio. Por isso que a gente faz a pergunta, né? A pergunta faz com que a nossa mente silencie, porque ela fica na expectativa de uma resposta. Essa expectativa de resposta é um silêncio. É um lapso, né? Onde não tem fluxo de pensamento e a gente tem um silêncio. É nesse silêncio que a voz divina vem e nos fala, e nos toca. E é aí que tudo muda. É aí que tudo acontece, né? É muito bom. Bem, gente, eu acho que ninguém mais tem perguntas. Eu tô com medo dessa live daqui a pouco cair. Toda vez fica aquela coisa interrompida e eu não consigo me despedir de vocês, né? Todas as vezes. Então, ó, segunda a gente vai ter live de novo, lá na página da Lei da Atração para Relacionamentos. E a gente tem um grupo, o Auditório da Alma e do Coração, para quem quiser praticar ainda a apreciação. A gente está já no finalzinho de uma prática, mas logo logo a gente vai começar outra. E a gente está sempre fazendo, porque isso realmente é muito bom para quem está precisando de se alinhar. É uma prática diária, simples, fácil, que você faz coletivamente, ajuda muito. Então, quem quiser, é só solicitar a entrada no grupo Auditório da Alma e do Coração. E é isso, né? Vem, entra com a gente, me segue lá no Instagram, que eu tô sempre colocando coisas bem legais lá, né? Dando aquela forcinha, dando aquela dica, né? Pra gente melhorar nosso dia. Compartilhando algumas coisas que eu tenho insights assim na hora, eu compartilho lá pelo Instagram. E a gente se vê pelos grupos, vê pelas nossas... Deixa eu ver, Giza, você fez pergunta? Não vi. Você pode copiar e colar aqui embaixo de novo? Juro que eu não vi sua pergunta. Cola aí de novo, que antes de ir embora eu respondo. Torcer para não cair esse negócio aqui. Cola aqui de novo, Giza. Por favor. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Achei. Vamos lá. Gostaria que você falasse um pouco sobre como nos livrar de crenças que limitam o nosso progresso. Técnicas que podemos usar. Olha, as crenças, o que você tem que fazer primeiro é identificar quais são as suas crenças. Primeiro ponto. Porque, assim, é muito complexo da gente chegar, não tem uma ferramenta, assim, prática. Porque as crenças, elas atuam, às vezes, de uma forma tão oculta, sabe? Tão escondidinha, tão sutil, que, às vezes, numa tentativa, assim, eu costumo falar que quando você vai falar do que você quer realizar na sua vida e você fala assim, mas por quê? Depois do que vem, tudo que vem depois desse porquê tem a ver com a sua crença. Tudo aquilo que de alguma forma impede você de realizar o que você quer está vinculado às suas crenças.